Olá, meus amigos e minhas amigas. Parece que o conflito entre a Ucrânia e Rússia cada dia tem uma novidade preocupante. Pois é, hoje, quarta-feira, Moscou foi alvo de um ataque massivo com pelo menos 11 drones enviados pela Ucrânia. E, segundo o Kremlin, todos derrubados pelas defesas aéreas russas. Olha que essa guerra, que até então era principalmente uma batalha de artilharia e drones nas regiões rurais e florestais do leste da Ucrânia, deu uma boa guinada agora em agosto. Por meses, a Ucrânia tem investido pesado em ataques com drones, mirando principalmente refinarias e aeroportos russos. Mesmo sendo o segundo maior exportador de petróleo do mundo, a Rússia vem sofrendo com essas ofensivas. Mas ataques em Moscou, uma metrópole com mais de 21 milhões de habitantes, têm sido muito raros. Será que a situação mudou de vez? Será que Putin vai considerar isso uma linha vermelha? Ou isso vai desencadear um movimento anti-guerra na Rússia que realmente interfira nas decisões políticas do Kremlin? Bom, segundo o Ministério da Defesa russo, ao todo 45 drones foram abatidos em território russo nesse último ataque, incluindo 11 na região de Moscou, 23 na região fronteiriça de Briansk, 6 na região de Belgorod, 3 em Kaluga e 2 em Kursk. Alguns desses dispositivos aéreos foram abatidos sobre a cidade de Podolsk, a cerca de 38 quilômetros ao sul do Kremlin. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que essa foi uma das maiores tentativas de ataque contra a cidade. Veja só o que ele disse em seu canal no Telegram. A defesa em camadas de Moscou, que foi cuidadosamente criada, possibilitou repelir com sucesso todos os ataques dos drones inimigos. Enquanto isso, a vida seguia quase normal nos cafés, restaurantes e lojas de Moscou. Gente, parece até surreal, né? Mas enquanto a população seguia sua rotina, Putin se reunia com o premier chinês Li Qiang no Kremlin, como se o ataque não tivesse abalado a capital. Duas pessoas entrevistadas que preferiram não se identificar disseram que o ataque frustrado mostrou o quão bem defendida Moscou está atualmente e alertaram que a Ucrânia está brincando com fogo ao atacar tanto Moscou quanto Kursk. No leste da Ucrânia, a Rússia continua avançando enquanto tenta conter a incursão ucraniana na região de Kursk, que é o maior ataque estrangeiro em território russo desde a Segunda Guerra Mundial. A mídia russa chegou a mostrar vídeos de drones sobrevoando o céu ao amanhecer na região de Moscou sendo abatidos pelas defesas aéreas. Inclusive, os aeroportos de Moscou e Nukovo, Domodedovo e Zhukovsk limitaram os voos por cerca de 4 horas, mas voltaram ao normal por volta das 6h30 no horário local. Apesar da tensão, Sobyanin afirmou que, de acordo com informações preliminares, não houve feridos ou danos. O mesmo aconteceu em Briansk, onde o governador Alexander Bogomaz informou que também não houve vítimas ou estragos após o ataque. Gente, o que estamos vendo é uma escalada bem preocupante, com ataques não só em Moscou, mas em outras regiões da Rússia, como Tula e Rostov. Em Rostov, o governador Vasily Golubev informou que as forças de defesa aérea destruíram um míssil lançado pela Ucrânia, sem causar ferimentos. Agora veja só que coisa interessante. O Ministério da Defesa russo não mencionou esses ataques em Tula e Rostov em seus relatórios. Bom, por outro lado, gente, o exército ucraniano afirmou que atingiu hoje um sistema de mísseis antiaéreos S-300 na região de Rostov. Esses relatos, gente, ainda não foram confirmados de forma independente, mas só para lembrar, esse ataque em Moscou é comparável ao que aconteceu em maio de 2023, quando pelo menos 8 drones foram destruídos sobre a capital. Na época, Putin disse que foi uma tentativa ucraniana de assustar e provocar a Rússia. Bom, essa situação que parece estar escalando foi comentada por alguém bem próximo ao Kremlin. Eu me refiro a Sergei Semezov, um dos aliados mais próximos do presidente Vladimir Putin. Semezov lançou um alerta sério, dizendo que os Estados Unidos e seus aliados ocidentais estão correndo o risco de desencadear uma guerra global se continuarem a provocar o conflito na Ucrânia e permitirem que Kiev ataque o território russo. Putin prometeu uma resposta digna a essa ofensiva ucraniana, mas ainda não revelou os detalhes. Semezov, que é o CEO da Rostec, uma cooperação-chave para o fornecimento de armas da Rússia, afirmou que o país se sente confiante, mesmo após mais de 2 anos daquilo que o Kremlin chama de Operação Militar Especial na Ucrânia. Ele reafirmou a posição do Kremlin de que esse conflito é, na verdade, uma batalha entre o Ocidente e a Rússia. Veja o que ele disse em resposta por escrito a um pedido de entrevista. Numa situação em que o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, provoca a guerra, devemos estar prontos. Ele também destacou que, embora ninguém possa prever quando essa guerra vai terminar, os Estados Unidos estão intensificando o conflito ao fornecer armas a Kiev e permitir ataques em solo russo. Gente, uma coisa é certa e preocupante. Quanto mais esse conflito se prolonga,
maior é o risco de que o mundo seja arrastado realmente por um conflito global. Ele ainda comenta que, apesar de parecer estranho, os países ocidentais não parecem entender o quão perigosa essa situação pode ser para eles mesmos. Chemezov, que serviu com Putin na Alemanha Oriental antes da queda da União Soviética, enviou essas observações a Reuters após o início da incursão ucraniana. Putin, por sua vez, declarou que as forças russas irão expulsar as tropas ucranianas do território russo, mas até agora elas permanecem dentro do país. E, para adicionar mais tensão ainda, em junho, Putin afirmou que poderia posicionar mísseis convencionais a uma distância capaz de atingir os Estados Unidos e seus aliados europeus, caso permitam que a Ucrânia continue atacando profundamente dentro do território russo com armas ocidentais de longo alcance. Bom, parte dos comentários dele estão em sintonia com o pensamento defendido por Putin. Como vocês sabem, o presidente russo enxerga o conflito na Ucrânia como parte de uma batalha existencial contra um Ocidente decadente, que, segundo ele, humilhou a Rússia após a queda do Muro de Berlim em 1989, ao expandir sua influência para áreas que Moscou considera como sua esfera de influência, incluindo a Ucrânia. O Ocidente, que tem fornecido grandes quantidades de armas para Kiev, rejeita a interpretação de Moscou, vendo a guerra como uma invasão não provocada por parte da Rússia. Em outras palavras, que a expansão da OTAN foi algo natural e a Rússia tem que aceitar como algo inevitável. Para Chemezov, a guerra econômica travada contra a Rússia desde a anexação da Crimeia em 2014 não é uma grande ameaça. Ele desmentiu os rumores de que as sanções estariam esvaziando as prateleiras dos mercados russos. Veja o que ele disse: vão a qualquer hipermercado russo e vejam por si mesmos. Está tudo bem com a manteiga. Segundo Chemezov, a Rússia tem canhão suficiente e aumentou consideravelmente a produção de armas. Ele disse que as sanções impactaram algumas cadeias de suprimento, forçando a Rostec a adiar projetos como o avião Yakovlev MC-21 e substituir cerca de 40 componentes importados no Superjet 100. Mas ele assegura que isso não é fatal para a Rússia ou para a Rostec. Pelo contrário, a saída de empresas ocidentais do mercado russo, como a Boeing e a Airbus, foi vista por Chemezov como uma oportunidade para a Rostec. Ele chegou a agradecer sarcasticamente por essa chance. Segundo ele, no cenário econômico, a Rostec deve aumentar seu quadro de funcionários em dezenas de milhares este ano. E apesar de uma queda na participação russa no mercado global de armas em 2023, Chemezov diz que há uma demanda importante adiada no exterior, em parte devido ao sucesso das armas russas no campo de batalha ucraniano. Ele afirma que os parceiros internacionais da Rússia estão dispostos a esperar e que já há uma fila considerável na lista de espera. Enquanto isso, no campo de batalha, a Ucrânia não dá trégua. Na quarta-feira, o exército ucraniano afirmou que estava destruindo pontes flutuantes russas na região de Kursk, usando armas fabricadas nos Estados Unidos. A Rússia, por sua vez, diz que conseguiu conter o avanço ucraniano e está ganhando terreno no leste da Ucrânia, pressionando tropas desgastadas por 2 anos e meio de combates intensos. Um vídeo postado pelas forças especiais da Ucrânia mostrou ataques a várias travessias fluviais em Kursk, onde a Rússia informou que a Ucrânia destruiu pelo menos 3 pontes sobre o rio Sein. Gente, a incursão ucraniana em Kursk desde o início de agosto tem realmente dado um impulso moral importante às forças ucranianas, que não haviam feito grandes avanços em seu próprio território desde o final de 2022. Mas o governo russo continua afirmando que o ataque foi planejado com a participação dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Polônia. Acusações que o Ocidente nega categoricamente. Bom, gente, um país que, além de ser um dos que mais cresce no mundo, rivalizando com Pequim e já na posição de 5ª maior economia do mundo, é nuclearmente armado, gera uma série de especulações entre os analistas. Qual seria a razão para sua visita a Kiev? Já sabe de quem eu estou falando, né? Isso mesmo, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, está prestes a visitar Kiev e isso já está gerando muitas conversas no cenário internacional. Após mais de um mês de sua visita a Moscou, Modi agora se prepara para ir à Ucrânia, marcando a primeira vez que um primeiro-ministro indiano pisa em solo ucraniano desde que os 2 países estabeleceram relações diplomáticas há mais de 3 décadas. Essa visita a Kiev, que está marcada para sexta-feira, vem depois de sua viagem a Moscou nos dias 8 e 9 de julho, uma visita que acabou gerando críticas tanto nos Estados Unidos quanto do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O motivo, vocês lembram? A visita aconteceu no mesmo momento em que a Rússia realizou um ataque a um hospital infantil em Kiev.
Moody, mesmo sendo diplomático, condenou implicitamente o ataque, ressaltando o sofrimento causado às crianças inocentes. Agora, o que muitos analistas indianos estão dizendo é que essa parada em Kiev pode ser uma tentativa de Moody de equilibrar o jogo após o impacto negativo da visita a Moscou. Afinal, a Índia tem se aproximado cada vez mais do Ocidente, especialmente de Washington. Mas calma aí, gente. Diplomatas indianos dizem que não é nada disso, que os laços de Nova Delhi com Rússia e Ucrânia são independentes e que essa viagem é apenas uma continuidade das interações entre a Índia e a Ucrânia em vários setores. Antes de partir, Moody deixou claro que vai compartilhar suas perspectivas sobre uma resolução pacífica do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Ele mencionou que, como amigo e parceiro, espera que a paz e a estabilidade retornem rapidamente à região. É importante lembrar que a Índia e a Rússia têm uma amizade de longa data, que remonta aos tempos da União Soviética. Desde o início da guerra, Nova Delhi não condenou diretamente a invasão da Ucrânia por Moscou. Em vez disso, tem pedido que ambos os lados usem o diálogo e a diplomacia para resolver suas diferenças. Durante o conflito, a Rússia se tornou o principal fornecedor de petróleo para a Índia, que aproveitou as ofertas do petróleo russo a preços baixos. Mas a Índia não tem ignorado a Ucrânia. Moody já se reuniu com Zelensky em junho, durante a cúpula do G7 na Itália, e eles têm mantido contato frequente por telefone. Agora, uma pergunta que muitos têm feito. Será que a Índia pode assumir o papel de mediador para ajudar a encerrar a guerra na Ucrânia? Bom, essa ideia já foi ventilada em círculos diplomáticos várias vezes, mas Nova Delhi tem sido cautelosa, dizendo apenas que está disposta a apoiar qualquer iniciativa para resolver o conflito de forma pacífica. Raja Mohan, do Instituto de Estudos do Sul da Ásia, sediado em Singapura, sugeriu que, ao contrário do que muitos esperam, a visita de Moody a Varsóvia e Kiev pode não ser tanto sobre uma nova iniciativa de paz indiana para a Ucrânia. Ele acredita que Putin sabe como se aproximar dos Estados Unidos, que tem a maior influência na guerra, e iniciar negociações quando achar apropriado. Para ele, essa viagem de Moody é mais sobre fortalecer os laços de Nova Delhi na Europa Central. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.